Senhor, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Família de Emeleleque. E na época do juízo houve uma fome na terra. E o homem de Belém, de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra do Moabita. E o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilom, eram efrateus, de Belém. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas. Ele chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá quase 10 anos, morreu também Malom, Quilom, e Noemi ficou sozinha. E aqui, Noemi e Ruth voltam a Belém. Quando Noemi soube, porque o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando alimento, decidiu voltar com 2 noras para a sua terra. Assim ela, com 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor será com vocês, como vocês foram leais com os falecidos, comigo, e o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então lhes beijou de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vieram comigo. Poderei eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minha filha. E não voltou, filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda que eu me casasse esta noite, depois dessa luz, iria você esperar até que ele crescesse, ficaria sem casar, à espera deles. De jeito nenhum, minha filha. Para mim é mais amargo do que vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E elas então começaram a chorar do alto de novo. Depois Orfã deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que deixe que não mais te acompanhe. Onde fores irei, e onde ficares ficarei, e o teu povo será meu povo. Sabe que essa história de Ruth fala de nora-sogra. A Noemi tinha 2 noras, mas com a morte dos filhos, ela queria, elas ficaram viúvas as 3. Noemi, Ruth e a outra nora.
a Orfa, né? O nome dela era Orfa. Mas aí nessa história acontece o quê? Que elas ficando viúva, a Noemi queria que elas fossem para a casa dos pais. A Orfa ficou triste, mas teve que voltar para a casa dos pais e viver a vida dela, porque ela estava viúva. Mas a Ruth não. A Ruth fala assim: então Noemi aconselhou, veja sua cunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista, que não mais te acompanhe aonde for. Então a Ruth decidiu ficar com a Noemi, que é sogra dela. Como estava vendo fome na terra, aqui já no capítulo 2, que fala que Ruth nas plantações de Boaz. Noemi tinha um parente por parte do marido e era um homem rico, influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e se chamava Ruth a Moabita e disse a Noemi: vou recolher espigas do campo daquele que me permiti. Aí a Noemi fala para ela: minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou junto na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor estava com vocês? Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz do ceifeiro a quem pertencia aquela moça. Esse Boaz, ele queria saber quem era a moça que estava colhendo ali. Até então o Boaz, ele não sabia que essa moça, Ruth, seria nora de Noemi. E eles responderam: Senhor, te abençoe. Aí Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? E o capitão respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes. Após os ceifeiros, ela chegou cedo, está em pé até agora. Se sentou um pouco no abrigo, está descansando, que ela estava colhendo espiga, a Ruth. Então, disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Então, significa que o Boaz, quando ele viu ela, ele não imaginava que ela podia chegar bem lá na frente, já no versículo 4, que ela ia ser sua esposa futuramente. Mas aqui eu vou dar uma saltada aqui e falar. Disse ela: continuo eu a ser bem acolhida, meu senhor, e o Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. Daqui ele fala aqui no versículo 8. Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. Então aqueles capatazes fizeram assim: presta atenção, onde os homens estão ceifando, e vai atrás das moças que eles vão colher. Darei ordem ao rapaz
para que não toque em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. E ela inclinou-se, postada, rosto em terra. Exclamou, porque achei favor em seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Aí Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, e não na sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor me retribua o que você tem feito e que seja ricamente recompensada pelo Senhor. E o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continuamente, eu, continuamente, eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. E eu sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz disse, vem cá, pega um pedaço de pão, mole ou vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu, até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu-lhe ordem aos seus servos, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Ao contrário, quando estiveram colhendo, tirem para ela algumas espigas do feixe e deixe-na cair para que ela recolha e não a impeça. E disse-lhe Ruth, colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou o que tinha ajuntado quase a uma arroba de cevada e carregou para o povoado. E sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido. Quando ela ofereceu o que havia sobrado da refeição, a sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então, assim, o Boaz, nessa história, ele nem imaginava que ela achava, a Ruth, que ela ia ser serva do Boaz. Mas como Deus está no negócio aqui, o que aconteceu? Ela acabou que sendo nós da Noemi, ela não deixou a Noemi para trás, ela prosseguiu para viver as duas juntas, né? Mas acho que a Ruth não imaginava que futuramente, ali o futuro estava a vir naquela cidade com a Noemi, porque a outra nora foi embora, a outra nora foi viver a vida dela, foi para outra cidade. Não fala da outra nora, fala da Ruth. Então, até que então, ela trabalhava para o Boaz, a Ruth. Mas, com a aliança que tinha aqui, que acabou que a Noemi voltou para perto do Boaz. E aí eu vou dar uma pulada aqui que fala que ele acabou que a Noemi, ela aconselhou ela que ela, aqui ó, na ilha de Boaz, certa Noemi, sogra, lhe disse, minha filha, tem que procurar um lar seguro para a sua felicidade.
Boaz, o senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite estará limpa, está limpando cevada na eira. Lave, se perfume e vista a melhor roupa. E desça para ele, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido, bebido. Quando ele for dormir à noite, vê o lugar em que ele se deitar, então vá, descubra o pé dele e deite-se, e ele dirá o que fazer. Vou botar aqui. Então, o que aconteceu aqui nessa história da Ruth, das noras, já vi um projeto de Deus para que a Ruth não ficasse desamparada. E quando a Ruth está aqui, no versículo 11, ela fala, versículo 2, 11, ela fala que ela seria serva dele. Mas ao contrário, que Deus quis na vida dela, ela manchou que me levasse, alabacai, manchou que me levasse. Ele mudou o cativeiro de Ruth aqui. Porque a Ruth acabou que ela, na cabeça dela, ela ia passar dificuldades com a sogra, passar, morar mal, comer mal, e ser rejeitada pela sociedade, porque uma viúva naquela época, que não tinha seu companheiro, ela era rejeitada, mas o marido dela, das viúvas, é o Senhor. Mas Deus tinha um projeto na vida de Ruth e de Noemi. Mas a outra nora, a órfã, não está nesse texto aqui. Aí Deus trabalhou no coração delas, elas foram para uma cidade que acabou o quê? Acabou que Deus permitiu, né, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, né, permitiu que a Ruth entrasse para a família do Boaz. E aí fizeram a aliança. Qual que é a aliança que fez? Deus já tinha, o projeto de Deus é projeto de Deus. E quando Deus tem um projeto na sua vida, ninguém interfere. Podia muito bem ter acontecido o quê? Na história de Ruth, ela ter falado, Noemi, eu já estou viúva do seu filho, e você não posso ficar com você, eu vou embora para a casa dos meus pais, para a casa de um amigo. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que a Ruth ficasse perto de Noemi. A outra agora não, a hora que ela foi para outra cidade, ela deve ter conhecido alguém, casado, deve ter ficado viúva também. Por quê? Quando chega aqui, a Ruth, ela fala assim, ó. O Boaz fala para ela. Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai e sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua, então o Boaz estava abençoando ela. O Boaz, que ele não sabia, e depois que ela ia pro altar e ele ia casar com ela. Essa história é linda. E aí ele fala, Boaz, que o Senhor te retribua e que você tem feito e que desejo ricamente, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, cujo asas você veio buscar refúgio. Refúgio, Deus é refúgio, fortaleza, socorro, presente da angústia. E aqui essa angústia de Ruth acaba quando? Quando ela percebe ali que a caminhada dela com a sogra não era uma caminhada terrível, perdida, deserto. Era o momento dela reencontrar
o Boaz, quando chega aqui, que a Noemi fala para ela, que por coincidência, o Boaz, ele era parente dela terceiro, entendeu? E ela estava trabalhando, a Ruth, ela achava que ela ia ser empregada dele. E acontece o quê? Ela fala aqui, ó. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu. Quando Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado de refeição. A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? A sogra perguntou para ela, onde você trabalhou hoje, Ruth? Bendito seja aquele que se importou com você. Então, ali, o Boaz ali, na ficção aqui, ele já estava preocupado com a Ruth antes dele mesmo casar com ela. Já tinha um mover de Deus ali, Ralabaxé. E aí aqui, ó, ela fala aqui. Então Ruth contou à sogra que que tinha trabalhado no nome do homem com quem trabalhei é Boaz. E o nome é Noemi exclamou. Ele é abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal, bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é o nosso parente e um de nossos resgatadores. Então, o que acontece aqui? Nessa história, já tinha a mão de Deus para a Ruth casar e ser feliz. Ela foi lá, foi colher, ela achava que ela ia ser empregada do Boaz, mas aí Deus muda o cativeiro dela. E eu vou voltando aqui para aqui por aqui, ó. Quando terminou de comer, ficou alegre e foi deitar perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada e descobriu o pé dele e deitou no meio da noite. O homem acordou de repente e ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth. E disse ela, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Pegar ali no profundo ali, a Noemi já sabia mais ou menos que acho que Deus devia ter falado com a Noemi, que ela ia se casar com o Boaz. Mas teve uma preparação, né? Ela foi, a Ruth se perfumou, se arrumou, entendeu? E nem a Ruth mesmo não sabia que ela podia casar, ser feliz, entendeu? Isso aí daquela angústia. Aquela angústia, ela perdeu o primeiro marido, ficou viúva, elas foram por alta cidade. E aqui resumindo o quê? Que a nossa recompensa, às vezes nós pensamos que está tudo perdido, né? Então vai lá tudo perdido, fiquei viúva. Mas para Deus tudo tem um jeito. E esse jeito na história de Ruth foi o quê? Que ele percebeu o quê? Ele falou para ela que ricamente ter ser recompensado pelo Senhor. Ele viu, o Boaz viu que ela
estava cuidando da sogra, então ele abençoa ela ali. Que ricamente se seja recompensada pelo Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. E o Senhor me deu ânimo, e encorajou sua serva. Eu sequer sou, e eu sequer sou uma das suas servas. Então aqui acontece o quê? Ela não sabia que ela ia casar com ele. Mas ela achava que ela ia ser empregada dele. Mas como Deus tinha empregada dela, o que ele fez? Ele fez mudança no coração dela. Ela foi lá visitar ele, mas ela foi como empregada dele. Que ela achava assim, eu vou lá, a sogra fala. Então ela desceu para ele e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. E Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu o pé dele, deitou-se no meio da noite. O homem acordou de repente e ele se virou e assentou-se ao ver a mulher deitada aos seus pés. Ele disse, quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth. E disse ele, estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. E esse é seu jeito de bondade é maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de mais jovem, rico ou pobre. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus cidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Está lá, mulher virtuosa, está lá no Provérbios 29:30. A mulher virtuosa, quem achará? Como ele fala que ela é uma mulher virtuosa, ela estava, depois de viúva, se guardando, não se envolver com qualquer um, se guardando para que talvez ela casasse, não seria a intenção dela. Então, quando ele fala, você é uma mulher virtuosa, é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passa a noite aqui, de manhã veremos se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deita-se aqui até amanhã. Ela ficou deitada aos pés dele e até manhã, mas levantou-se antes de darem para não ser conhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na ilha. Então ele queria que ele soubesse que ela estava lá porque ela era serva, ela precisava pegar espigas para manter ela e a sogra, pagar os, os débitos dela, pagar as dívidas e ela para trabalhar, a Ruth. Quando chega mais ou menos aqui, eu vou já pular aqui pro versículo 4. O resgate de Noemi e de Ruth. Então, resgatar assim, ele, apesar que ele pensa em casar com a Ruth, o Boaz, enquanto isso, o Boaz subiu à porta da cidade e sentou. Exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali, Boaz chamou e disse, meu amigo, venha cá, sente-se. E ele foi e sentou-se. E Boaz reuniu 10 líderes da cidade, disse, sentem-se aqui, e eles se sentaram.
Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes e sugeri que adquira o terreno. E disse, e se quiser resgatar essa propriedade, resgata-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse dinheiro a não ser depois, ninguém tem esse direito a não ser você, depois eu. E resgatarei, e respondeu ele, Boaz. Porém ele lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, Ruth estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dela em sua herança. Então assim, se esse homem comprasse as terras de Noemi, a Ruth, a nora ia junto. E ela ia passar a ser da família, entendeu? Porque essas terras aqui que Ruth tinha, talvez era uma terra seca. Não podia plantar lá, né? Pode ser que seja isso aqui. Boaz, aí quando Boaz reúne os líderes da cidade, sentem-se aqui, e eles se sentaram. Depois disse o resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo pedaços da terra, que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo. E sugeriu que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga, para que eu saiba, pois ninguém tem o direito a não ser você e depois eu. Eu resgatarei, e respondeu ele. Boaz, porém, ele disse, no dia que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, Ruth estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dela em sua herança. Então a Ruth, ela ficava incluída com eles ali, ela ia morar com a sogra dela e continuava na família, porque o marido dela já tinha falecido. Como ela não foi embora para outra cidade, ela continua na família. Uma consideração. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, poderei resgatá-la, pois própria, pois poria em risco minha propriedade a resgatar. Você mesmo, eu não poderia fazê-lo. Então o homem não quis comprar a terra de Ruth, o outro homem. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso poderia resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade e resgatar você mesmo. Eu não poderei fazer, o homem não quis. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência da propriedade fosse válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava a outro. Assim oficializava o negócio em Israel. Hoje em dia não, se você vai vender uma propriedade, uma casa, para alguém, você tem que pegar a escritura. Tem que assinar e no cartório reconhecer firma, aqui nesse tempo de hoje. Negócio de boca hoje não vale mais. A palavra do homem não volta atrás. Mas hoje não precisa tirar a sandália não. Então não precisa mais. Aqui, quando o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes que todo o povo ali presente tinha testemunha lá, que ele comprou as terras da Noemi. E você hoje são testemunha
que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Emelec, de Quilom e de Malom. Malom eram os rapazes que morreram, que era o marido de Ruth e o marido da Orfa, que eram os falecidos. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita, viúva. A Moabita Ruth viúva, de Malom, para manter o nome do falecido, sob a sua herança e que para o seu nome não desapareça do meio da sua família, ou registro da cidade. Você hoje são testemunha, e os livros de todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunha, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia. Raquel e Lia lá da história, lá atrás do Jacó, bem lá atrás, que é mãe de José, lá do Egito, lá que virou governador. É outra história. Que juntas foram para a tribo de Israel, seja poderoso em Efata, e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu ajudar. E aqui, interessante dessa história, pelo processo que elas passaram, uma nora foi embora, a outra ficou, a Ruth não abandonou a Noemi, e ali tinha um projeto de Deus para que a Ruth fosse feliz. E o que aconteceu? Agora chega a parte melhor. No início do processo de Gênesis para cá, o Senhor, Jesus, ele abençoou o casamento. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E ele transforma água em vinho, né? Aí, para saber como que ele transformou água em vinho, aí você tem que pesquisar. Porque ele fez o casamento, o primeiro milagre de Jesus. Foi no casamento. Até a mãe de Jesus fala assim, não está na hora de você preparar o vinho para os noivos. Aí Jesus responde para ela, não chegada a hora ainda, que tenha contigo mulher. Mas aí é outra história, é outro texto. Então vamos retomar aqui. E aqui fala o quê? O casamento de Boaz. Agora você imagina aqui. É bom ler o texto, né? Para você saber que a história é bonita, a história de Ruth. Como que Deus sabia que ela ia casar com esse Boaz, né? Que ela achava que ia ser empregada dele, serva, catar espiga lá. Como que Deus sabia que a Noemi, ela ia ser feliz, casada? Como que a Noemi ia saber que Deus tinha um projeto dela casar? Ela andou com a sogra dela. E a sogra dela ainda fala lá no capítulo 1. Vai embora, Ruth. Eu não tenho mais filhos para que você possa ser cuidada, porque eu já estou velha já, não tenho condições de ter mais filhos. Também ela era viúva, Noemi, mas ela já se sentia velha. E aí não tinha aquele negócio de ela ter filho para poder a Ruth casar. Talvez a Ruth não queria casar, mas no projeto aqui de Deus, que o Boaz compra a terra, ele acaba assumindo a Ruth. E aqui vamos para o casamento. Coisa linda, Deus. O casamento de Boaz e Ruth. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu. E o Senhor concedeu que ela engravidasse dele. E disse, desse à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi, Noemi é a sogra,
Louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, e o menino lhe dará nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama, e que ele é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o nome Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. A avó cuidava do netinho dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o nome e disseram: Noemi, tem um filho. A avó, ela é mãe e ela é avó. Às vezes ela é até mais mãe do que avó, mas a avó, ela é mãe porque ela mima os netos, mas ela é mãe e vó. E cuida, que nem uma mãe. Aí eles falam aqui: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi, tem um filho. Então Noemi tem um neto e um filho. Eles deram o nome de Obed. E esse foi o pai de Jessé e o pai de Davi. Então o Obed, ele é pai do Davi. Davi é o rei Davi. E aqui Obed, o pai de Jessé, o pai de Davi. Aqui tem a genealogia de Davi. E essa é a história dos antepassados desde Pérez. Pérez gerou Ezon, Ezon gerou Rão, Reão gerou Aminadab e Aminadab gerou Nazon. Nazon gerou Salmão e Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então assim são 3 gerações. É o avô, o pai e o filho, que é o avô, o pai e o filho. O Obed é pai de Jessé. E Jessé, ele gerou Davi. Então são 3 gerações. É o pai, o filho e o Espírito Santo. E aqui eu vou resumir que o resgate da Ruth foi um resgate. Houve propriedade, houve a viuvez, ela trabalhou, ela achava que ela ia ficar ali trabalhando, cuidando da sogra, as duas vivendo no deserto, mas foi diferente. A história que Deus tinha na vida da Ruth é uma história muito interessante. Ela acaba que talvez ela não quisesse casar mais, talvez ela vou ficar viúva, vou viver sozinha, isolada, não quer saber de casamento. Mas não, Deus mudou o cativeiro dela, a história dela. Tá bom? E elas ficaram felizes, né? 3 gerações, Pai, Filho e Espírito Santo, ficaram juntos. E elas ficaram prósperas, a angústia da tristeza, de não ter dinheiro. Elas se uniram, a sogra e a nora. Mas talvez Ruth não queria casar mais. E a Noemi, ela se animou, porque ela viu que a família dela, ela cresceu ali. Quando o netinho dela, Obed, ele nasce, elas falam aqui, ó. As vizinhas delas era uma benção, hein? Era a vizinha que acompanhava a história. Noemi pôs o nome, o menino no colo, passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança, as vizinhas, vieram ver o menino e a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome, as vizinhas. Falaram assim. E aí celebraram o seu nome e disseram: Noemi,
Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e o pai de Davi. Então, Obed, pai, Jessé, filho, e Davi, neto, pai, o filho, aí juntando tudo, pai, filho e Espírito Santo. E aí eu vou resumindo aqui. Salmo 57. Tem misericórdia, ó Deus. A minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e salvará do desprezo todo aquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filho do homem, cujos dentes são lanças de flecha, e cuja língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Amará uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavalo uma cova diante de mim, mas eles me cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salve-me-orei. Despertar a glória minha, desperta a laúde e a harpa. Eu mesmo despertarei a romper da alva. Cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande e os teus céus, e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado a Deus sobre o céu, seja a tua glória sobre a terra e sobre a terra. E Salmo fala o quê? Fala, Salmo, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E a sombra das suas asas me abrigo até que passem a calamidade. Então, resumiu o quê? A história de Ruth foi uma história de percas. Ela perdeu o marido, ficou viúva. Aí Deus é o controle. Deus tirou o filho, o marido, os dois filhos de Noemi. Mas aí as noras, a Ruth ficou com a sogra, cuidou dela, entendeu? Mas ali no projeto de Deus, Ruth eu acho que ela nunca ia ter um plano de fazer, eu vou casar de novo, vou ser feliz. Mas não é o projeto de Ruth, é o projeto de Deus. Então assim, como Deus tem um projeto na nossa vida, é um tempo de Deus, do projeto acontecer. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência também. Porque Deus fala, em 6 dias ele fez o mundo. Aí depois ele descansou. Então ele tem pressa de acelerar o processo. E o processo não é nós que acelera. Quem faz a obra na nossa vida, mudança, libertação, é o Espírito Santo. Aqui nessa história do Espírito Santo, quando ele entra, lá a Ruth fala nos primeiros capítulos, ela fala assim que ela achava que Deus tinha abandonado ela, entendeu? Por quê? Ela já tinha ficado viúva. Então lá nos primeiros capítulos,
Ela fala, ah, agora a minha vida acabou. Não tem mais jeito pra minha vida, porque ela fala aqui, ó. Quer ver? Que o poderoso Deus, ele tinha já tirado os filhos, o filho, o marido dela. Então ali a vida dela para, mas não parava ali. Por quê? Ela achava o quê? Que as bênçãos estavam na mão dela, mas as coisas não estavam na mão dela. A decisão da vida de Noemi estava na mão de Deus, entendeu? Por isso chega um tempo assim, que a gente ficava, tô esgotado de esperar. Mas se a resposta veio de Deus, né? Ela, chega um tempo que ela já acreditava que Deus não estava mais com ela, a Noemi, né? E aí o que acontece? Deus em todo tempo, Ele está com nós. Deus já sabe o que nós precisamos. Deus no nosso berço lá. Que lá no berço, Ele já dá roupa para nós. Quando nós estamos lá na maternidade, bebezinho, Deus já marca a nossa história ali. Ele dá roupa, Ele dá pessoas para cuidar, entendeu? E nós não podemos só pensar no processo de Deus. Amém? Que a paz seja convosco. Que o Senhor nos cubra com o seu manto. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Que Deus abençoe.